E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tava ouvindo aqui um YouTube, né? Quer dizer, um YouTube não, isso aqui é uma banda cover aí, que eu gosto bastante. A gente tem já uma caminhada. E essa música do YouTube também gosto bastante. E aí ele tá dizendo ali, né? E aí você se entrega, e aí você se entrega. E depois, quando ele sai da música do YouTube e vai para a música autoral dele, ele fala ali que, poxa, há sempre uma estrada, sempre uma escolha, sempre um caminho que as folhas do chão vão te indicar, de um simples desejo que a vida inteira eu tive de te encontrar. Meu desejo de encontrar no momento é a vacina, para depois poder encontrar vocês, né? Obviamente esse é meu desejo. Mas eu fico pensando quanto vocês estão ou não se entregando para isso que está acontecendo no momento. Veja, a gente está passando por um momento extremamente difícil. É um momento de uma guerra biológica, né? Então, os nossos recursos acabam ficando diferenciados. Só que o que um não quer, dois não fazem. Não dá para a gente obrigar ninguém a nada. Eu preciso que vocês realmente interajam conosco aí nas aulas, porque senão a gente não consegue evoluir. E o não conseguir evoluir, nós estamos aí fazendo o nosso trabalho, fazendo nossos vídeos, né, os nossos materiais, vocês vão acabar ficando. Então, qual é a escolha que vocês vão. Qual é a entrega que vocês estão dando para isso e qual é a escolha que vocês estão fazendo para a vida de vocês? A vida de vocês não vai efetivamente parar, né? A gente está num momento de reinvenção e a gente está num momento em que as pessoas que se adaptarem melhor a essa condição vão obter maior sucesso ali na frente. Impreterivelmente, isso é fato. Sinceramente, principalmente para vocês dos segundos anos aí, dos quais eu tive o prazer de conhecer ano passado, eu digo assim, ó, vocês têm amplas possibilidades de conquistar muita coisa na vida. Só que se a coisa continuar do jeito que está, vocês levando do jeito que estão levando, eles vão acabar perdendo um ano. E depois não adianta dizer que foi por causa da pandemia, por causa disso ou por causa daquilo. Porque a gente está aí mandando material, trabalhando, trabalhando e não está vindo retorno. Tá? Não está vindo retorno. Então, assim, não adianta fazer todo o malabarismo se vocês não tiverem afim. Tá? Eu estou falando isso numa boa aqui, né? Dando o meu parecer aí para vocês. Tá, minha gente? Então, a gente vai falar agora sobre. Vai continuar né, falando sobre equilíbrio químico. Nós já vimos algumas coisas sobre equilíbrio e a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gente já viu aquela parte de cálculos ali, cálculo da constante de equilíbrio e tudo mais, cálculo do grau de rendimento da reação e tal. Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho a parte teórica. Então, assim, para relembrar, né, o que é um equilíbrio químico? É quando a velocidade de formação de um produto, uma reação química, é igual à velocidade de formação do reagente. Epa, peraí, o que é uma reação química? Bom, uma reação química é quando existe uma transformação na identidade da matéria, certo? Certo. O que é um produto? É aquilo que é formado numa reação química. O que é um reagente? É aquilo que eu uso para formar um produto dentro de uma reação química. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, né, esse gás aqui, tá? O N2O4, ele é o meu reagente, tá? E ele vira um produto, né? O 2NO2, tá? Vocês observam que são duas coisas diferentes, porque aqui eu tenho N2O4, aqui eu tenho 2NO2. São substâncias diferentes, embora eu esteja falando dos mesmos átomos, né, mas eles estão ligados de formas diferentes. Então houve uma transformação, houve uma reação química aqui, tá? Lembra que produto é aquilo que é formado aqui, certo? Eu digo o sentido direto da reação, quando eu falo sentido direto, é da esquerda para a direita, sempre daqui para cá. Sempre da esquerda para a direita. Esse é o sentido direto. Então, o que está à direita da seta eu chamo de produto.
O que está à esquerda da seta eu chamo de reagente. Tá? Quando a velocidade da formação desse produto foi igual à velocidade da formação desse reagente, porque essa reação aqui ela é uma reação que acontece de forma inversa, né, o tempo inteiro. Quando essas velocidades são iguais, a gente então diz que o sistema está em equilíbrio. Tá? Bom, agora existem algumas coisas que alteram este equilíbrio. São 3 os fatores que alteram o equilíbrio de uma reação: a concentração dos reagentes, a temperatura do sistema e a pressão, né? Isso falando de reagentes e produtos que estejam no estado gasoso. Ronaldo, como é que eu sei se está no estado gasoso ou não? Bom, nesse caso, dá uma olhadinha ali, ó. Olha aquele Gzinho ali, né? Entre parênteses ao lado, está indicando que está no estado gasoso. Se tivesse um S ali, estaria indicando que está no estado sólido. Se tivesse um L, era estado líquido. Se tivesse um AQ, era estado aquoso. Assim a gente enxerga, né? Porque a gente vai ter ali o quê? Um papel ou um quadro para ver alguma coisa que está no papel ou no quadro. A gente não está vendo na prática isso acontecer, né? Nesse momento, não. Lá no laboratório da escola a gente até pode conseguir reproduzir alguma coisa, mas né, nesse momento não. Então, esse equilíbrio ele vai ser deslocado, tá? Porque o sistema ele sempre trabalha para recuperar o equilíbrio. Efetivamente, todo sistema sempre trabalha para recuperar o seu equilíbrio. Então, assim, o que acontece? Se eu adiciono, se eu aumento a concentração desse reagente aqui, né? Se eu deixo aqui uma concentração maior, eu vou estar fazendo com que o quê? O equilíbrio se desloque para a direita. Por quê? Porque daí se aumentou a concentração do N2O4, o equilíbrio se desloca para a direita no sentido de querer aumentar a concentração do 2Na2 também, para que o sistema retome o seu equilíbrio. É como se fosse uma balança. Né? Se eu coloco mais coisas aqui, maior concentração, se eu coloco uma maior concentração de reagentes, né, eu vou estar efetivamente fazendo com que a concentração do produto aumente, porque eu coloco uma concentração de reagente maior e vou estar deslocando o equilíbrio no sentido contrário. Tá? O mesmo acontece aqui. Se eu pego e adiciono NO2 aqui, né, adiciono mais produtos aqui, eu vou estar deslocando o equilíbrio para o sentido do N2O4, para o sentido do reagente, para o sentido da esquerda. Por quê? Porque se eu tiver mais aqui do lado direito, ele vai pender para o outro lado aqui, para que esse outro lado aqui também passe a ter mais e o sistema volte a estar em equilíbrio. Um sistema que estava em equilíbrio, sempre que ele sai do equilíbrio pela adição de algum reagente, ele tende a voltar a este equilíbrio. Tá? O mesmo acontece se eu retiro. Se eu retiro o NO2 daqui, se eu diminuo a concentração aqui, eu vou estar deslocando o sistema para o lado que eu diminuí. Então eu posso entender, né? Se eu retiro o N2O4 daqui, eu vou estar deslocando o sistema para o lado que eu retirei o N2O4. Por quê? Para tentar cobrir aquilo ali, para tentar equalizar, equilibrar de novo. Né? É uma balança. Se eu tiro alguma coisa da balança, esse lado vai ficar mais leve. Então, eu desloco o equilíbrio em direção a ele para equilibrar, né? Para buscar de novo o equilíbrio. Tá? Então, posso entender que aumentando a concentração de um participante, o equilíbrio se desloca na direção do seu consumo. O que é a direção do seu consumo? É o seu lado oposto. Então, se eu aumento aqui a concentração de N2O4, eu desloco o equilíbrio para o lado do NO2, que é o lado oposto. É isso que eu tenho que entender, basicamente. E se eu diminuo, tá? A concentração desse N2O4 aqui, eu vou estar deslocando o equilíbrio para o lado dele mesmo, para o lado esquerdo, no caso aqui. Tá? Isso vale para qualquer reação química. Tá? Aumentei a concentração, desloco o equilíbrio para o lado oposto, tá? Do qual eu aumentei. Diminuí a concentração, desloco o equilíbrio para o mesmo lado daquele produto ou reagente que eu diminuí a concentração. Beleza, minha gente?
Então esse seria o fator, né? Esse é o fator concentração, né? Alteração do equilíbrio por concentração. E aí eu quero trazer aqui para ti uma situação prática, né? A questão do desconforto na altitude, né? Por que as pessoas têm, né, grandes desconfortos nas altitudes? Tá? E aqui a gente está um exemplo na cidade de La Paz, onde tem 3.600 metros de altitude, né? Extremamente ampla essa altitude aí. Né? Por que acontece esse desconforto? Porque no sangue da gente, tá? o nosso organismo está o tempo inteiro em equilíbrio. Então a hemoglobina e o oxigênio dissolvido, elas estão em equilíbrio, né? Com a oxihemoglobina, tá? Que é a hemoglobina combinada com oxigênio. Então é isso que oxigena, né? É a hemoglobina que vai oxigenar o nosso organismo, vai oxigenar o nosso cérebro, os nossos órgãos, tudo. Então, assim, ó, esse equilíbrio é essencial para a nossa vida, tá? Então, esse equilíbrio seria o quê? A hemoglobina, né, nosso sangue, mais o gás oxigênio que está ali dissolvido, formam a oxihemoglobina. O que acontece aqui nas altitudes? Nas altitudes, tá? A gente tem, conforme eu subir, né? Aumenta a altitude, diminui a quantidade de oxigênio. Então, essa equação aqui, hemoglobina mais oxigênio, formando a oxihemoglobina, que é fundamental para eu respirar, para eu viver, o que acontece? Se eu diminuo a concentração de oxigênio aqui, o que acontece se eu diminuo a concentração de um dos participantes? Eu desloco o equilíbrio para o seu próprio lado. Então, se eu diminuo a concentração de oxigênio aqui, vai fazer com que o equilíbrio seja deslocado para o lado da hemoglobina. Então, eu acabo produzindo mais hemoglobina e menos oxihemoglobina. E aí, se eu tenho menos oxihemoglobina, eu tenho desconforto, eu tenho falta de ar, eu tenho problema, meu pulmão começa a não funcionar adequadamente. Né? Então, depois de um certo tempo, né, que a gente fica naquele local de altitude, o nosso organismo começa a buscar esse equilíbrio de novo, né? E aí ele começa a se aclimatar de novo, ele vai produzindo mais hemoglobina, isso vai deslocando o equilíbrio para o lado da oxihemoglobina. Então, por isso que as pessoas que moram lá não têm esse problema, porque elas são habituadas com aquele ambiente. Por quê? Porque lá, como tem pouco oxigênio, o organismo acaba produzindo mais hemoglobina para compensar. E aí, no que produz mais hemoglobina aqui, desloca o equilíbrio para quem? Para o lado oposto. Lembra que eu falei há 5 minutos atrás? Se eu aumento a concentração de um reagente, eu desloco o equilíbrio para o lado oposto. Se eu aumentar a hemoglobina aqui, eu desloco o equilíbrio para a formação da oxihemoglobina, que é o que vai me fazer respirar bem. Agora, se eu diminuo o oxigênio aqui, como eu disse, né, que lá na altitude a gente tem pouco oxigênio, o que acontece quando eu diminuo um dos reagentes da minha reação? Eu desloco o equilíbrio para o mesmo lado. Então, vou deslocar o equilíbrio para a formação de hemoglobina e não para a formação de oxihemoglobina. E aí é um problema. Então, até o nosso organismo se acostumar com aquele pouco oxigênio, ele começa a ter pouco oxigênio, daí ele vai começar a produzir mais hemoglobina para equilibrar isso, e essa produção maior de hemoglobina faz com que aumente a oxihemoglobina, mesmo tendo um oxigênio menor do que nós temos aqui, e aí as coisas se estabilizam. Mas até isso acontecer, a gente vê muitas vezes times de futebol chegarem lá, ter problemas, os caras não conseguem respirar. Tem um clube até que tem um meme de um jogador, né, com uma máscara de oxigênio que não consegue respirar, e é um atleta, então acontece mesmo. Tá, gente? A gente vai falar mais de equilíbrio nas próximas aulas aí. Valeu, grande abraço.